nós falamos aqui de percepção realista, focar no que controlamos, flexibilidade, organização e Proatividade. proatividade. Isso. Esse conjunto de aspectos aos quais o senhor chama a atenção, que seriam estratégias a serem desenvolvidas para que nós possamos estar preparados para as mudanças, dependem todos de mim? Eu foco no que depende de você, o que você pode desenvolver. Né? Claro que nós temos que fazer a nossa parte, né? Ou seja, você pode escolher plantar laranja, não é garantido que você vai colher, mas você não vai colher limão, né? Se você plantar laranja, você colhe, a chance é de colher laranja. Pode vir uma tempestade, acabar com a sua plantação. O que eu demonstro é o seguinte, você vai ter essas características, isso aumenta a probabilidade de você conseguir fazer a mudança de uma maneira mais harmônica. Ninguém está dizendo que é garantido. Em que momento eu tenho que começar a pensar nessa estratégia? Pois muito bem. Então, se ele respondeu aquelas duas perguntas, né? Se está tendo resultado agora, ou se acredita que vai ter no futuro. Se ele respondeu, eu sim estou tendo os resultados que eu quero, e sim acredito que no futuro eu terei, provavelmente ele está no ciclo, ele está numa fase ascendente da onda dele. Então ele está, né? Se é um produto, se é uma carreira, ele tem os resultados que ele espera. Ótimo. Se ele respondeu que ele está tendo o resultado, mas quando ele olha o futuro, daqui 3, 5 anos, ele vê que ele não acredita que vai continuar, ele está chegando no ápice. Um dos sintomas é que ele percebe que ele tem que fazer muito mais esforço para ter os mesmos resultados que ele tinha antes. Aí já é um momento de ele começar a pensar na mudança. Quer dizer, esse estágio pode acontecer em qualquer momento da nossa carreira. Qualquer momento. Tem pessoas que lembram, assim, um dia eu acordei de manhã, eu olhei, eu tinha conseguido tudo que eu quis. E por algum motivo eu ainda estava insatisfeito. Eu fiz essa mudança na minha vida. Porque, na verdade, nós vamos amadurecendo. Nós vamos tendo saltos de complexidade na nossa cognição, na nossa mente. E cada salto desse faz com que você olhe para trás e se pergunte assim, gente, como é que eu não vi isto antes? Você muda a sua percepção. E ao mudar, você tem novos desejos e aí você inicia um novo ciclo. Torna-se mais complexo esse processo à medida que muitas vezes as mudanças pelas quais eu tenho que passar, elas dependem de outras pessoas, não vão depender apenas de mim? Claro, é sempre. Então, nas suas relações, claro, nós não vivemos numa ilha, grande parte dessas nossas angústias ou desejos tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta. É evidente, né? Os nossos relacionamentos. E aí eu faço o quê para poder me adaptar melhor a esse tipo de cenário que é muito mais comum? Pois é. Então, o que você pode fazer? Então, vamos pegar o caso, vamos supor que seja, pode ser uma empresa que você pode abrir para o diálogo, pode ser uma pessoa do seu relacionamento pessoal, um marido, uma mulher, um namorado, uma namorada de muitos anos. Você tem que criar um diálogo, abrir o espaço para o diálogo, que você se lembra que eu falei que a liderança é um tripé, né? Do líder, que é um indivíduo, e aí nós falamos das características que ele deve ter, o liderado, que é o outro, e o contexto onde ele está inserido. Né? São os três pontos de um triângulo que tem que ser ficado atento. Então, do líder para o liderado, você tem a relação. E aí você tem que estar aberto ao diálogo. Ou seja, porque muitas vezes, como você disse, você precisa, aliás, muitas vezes não, provavelmente a maioria das vezes, você precisa de outras pessoas para estar junto de você, seja numa empresa ou mesmo na sua vida pessoal. Então, o diálogo é eu estar aberto a conversar com o outro, a compartilhar os meus desejos, ouvir da outra parte e achar um ponto em comum onde a gente possa trabalhar juntos. As corporações têm espaço, primeiro, para esse diálogo, segundo, para que os seus profissionais façam essa discussão com eles próprios, talvez, sobre mudanças necessárias? Paradoxalmente, não. Olha que coisa curiosa. A DBM fez um estudo perguntando a executivos brasileiros, entrevistou mais de 2.000 executivos, quanto tempo que ele estava disposto a ficar na empresa onde ele estava. Ele respondeu 3 anos. Então, você imagina. 3 anos para permanecer na empresa onde em que ele estava. Não é nem no cargo em que estavam. Não, nem no cargo, na empresa. Então você imagina, o que custa mais? Se uma empresa tivesse uma confiança para conversar com esse indivíduo, entender os desejos dele de carreira, ou se ele chegasse um dia e falasse que, assim, daqui 30 dias eu estou saindo. Como é que se cria um sucessor em 30 dias? Então, a necessidade dessa confiança, de estar aberto para a conversa, muita gente vai dizer assim, não, mas nós não temos isso, eu sei, mas não ter isso tem um custo elevadíssimo, porque agora
mais do que outras épocas, o profissional tem o poder de escolher a carreira dele, muito mais do que ele tinha antes. E isto gera um prejuízo muito maior para as corporações do que elas imaginam. O exemplo que eu te dei. Imagina, 30 dias antes eu aviso, estou saindo. Agora, se eu falo para você, daqui 3 anos eu tenho intenção de sair, nós temos 3 anos para criar um sucessor, por exemplo. E a confiança ela é baseada em 3 pontos também, né? Nós estamos falando de relações, né? Claro. Ela é baseada, primeiro, na sinceridade. Eu tenho que confiar na intenção do indivíduo. Então, você tem que confiar na minha intenção quando eu te falo isso, e eu tenho que confiar na intenção da corporação quando ela me pergunta. Você tem que confiar na competência. Você tem pessoas muito bem intencionadas, mas que talvez você não confie nelas pela competência. A organização pode não confiar que o indivíduo tenha a competência para ocupar o próximo cargo que ele deseja, né? Ou ele pode também não confiar que a organização não tenha a competência para oferecer a ele desafios à altura, apesar de bem intencionada, tá bem? E por último, a história pregressa. Quantas vezes que eu lhe fiz promessas e não cumpri? Então, se minha história pregressa não é boa, a confiança vai estar abalada. Então, se você entende que a confiança é feita de 3 pontos, sinceridade, competência e história pregressa, eu consigo fazer o que está faltando para que eu possa ter uma conversa sincera, que baseie-se, que a pessoa enxergue as minhas competências e vice-versa, e considere a nossa história pregressa. O que está faltando para ter essa conversa de confiança? O Mikael mandou uma pergunta aqui que considero bastante interessante. Ele diz que tem 19 anos. Mal começou sua carreira e ele já está pensando em mudar. Ele disse que isso é um problema. Bem, Mikael, a sua geração, né, 19 anos, ela tem muitas escolhas, né? Então, eu acho que nós lidamos com um paradoxo. Um paradoxo é quando 2 coisas são importantes, por exemplo. É importante ter estabilidade para você absorver, absorver conhecimento e aprender, mas é importante também mudar. Então, o que você tem que se perguntar é o seguinte: você está mudando por quê? Você está mudando porque você se deparou com um desafio e você não quer fazer o esforço necessário para aprender? Ou você está mudando porque realmente você quer, por exemplo, aprender algo novo que onde você está não está oferecendo, né? Porque muitas vezes o imediatismo, que é comum de gerações mais, né, novas, ele é um aspecto que prejudica a sua aquisição de habilidades para ser um executivo, né? Nós sabemos hoje que para o indivíduo atingir o nível internacional, ou seja, um atleta, um músico, um executivo, em qualquer profissão, ele precisa de ter 10.000 horas de prática. 10.000 horas de prática para se chegar à excelência. Ao nível internacional. Nível internacional. Né? Você ser um Ayrton Senna, ser um jogador de futebol igual o Neymar, são 10.000 horas de prática. São 3 horas de prática por dia durante 10 anos. Ou, se você quiser, 8 durante mais ou menos 5 anos. Então, para você ficar bom em algo, tem que praticar. E muitas vezes o imediatismo, ficar mudando de profissão, de emprego, é uma tentativa de não encarar de frente a dureza que é você aprender algo difícil. Agora, ao mesmo tempo, já que nós estamos falando aqui de jovens, os jovens têm que tomar decisões muito cedo hoje em dia, no sentido de escolher a sua carreira. Seja, trocar de carreira, mudar de carreira tão rapidamente, também não chega a ser um problema. Me parece até natural pela necessidade de ter feito uma escolha tão cedo. Concordo com você, é verdade. Com 16 anos de idade, 17 anos de idade, nós somos muito jovens para escolher o que queremos fazer, né? E o pessoal já está perguntando na sala de aula, você vai fazer o quê? Chega em casa e sim, você vai fazer que faculdade? 13 anos, né? Pois é, desde essa idade. E de repente ele tem que tomar uma decisão. Concordo. Não é porque ele vai ter que fazer o vestibular, tem que escolher um curso. Sim, então ele tem que explorar de alguma forma, exatamente. Ou seja, só com esse cuidado, assim, será que eu já tenho certeza que é isso que eu não quero? Eu já aprendi o suficiente aqui, mas não há dúvida. O número de opções, eu falo isso no livro, eu vi isso na capa de uma revista sobre vestibular. O jovem hoje pode escolher entre mais de 150 cursos superiores diferentes. Fora que ele pode escolher também não fazer curso nenhum e ser um microempresário. Então, ele tem um paradoxo da escolha. Isso gera uma coisa muito ruim, que eu dou o exemplo de uma calça jeans. Antes você entrava numa loja e comprava uma clássica. Pronto. Hoje você entra, tem 10, 15 modelos diferentes, né? Boca apertada, cintura baixa, não sei o que lá, e assim vai. Você veste, você sai com uma na mão e pensa assim, nossa, será que uma das outras 14 que eu deixei para trás ficariam melhor no meu corpo? Então, quando tem muita escolha, você fica mais angustiado e não menos. Então, com tantas opções, o jovem realmente fica perdido. Mas ele tem que olhar para dentro de si, entender o seguinte, o que ele gosta de fazer. Procurar entender quais são as suas habilidades, os seus talentos. Pergunte aos seus amigos, você é lembrado para resolver o quê?
certo? Quais são os seus valores, o que te motiva nas suas escolhas na vida? Ser motivado pelo quê? Pelo desafio, ser motivado por um senso de justiça. E por último, de posse dessas 3 reflexões, essas 3 dimensões de reflexão, o que eu gosto, o que eu faço bem e o que me motiva, você olha para o mundo exterior e vê com o que você pode alinhar isso. Qual empresa, qual segmento de negócio. E essa reflexão tem que ser contínua, a vida inteira.